a Manassés. Isso. Versículo 10 em diante, que diz assim. Hoje, tu já leu isso tudo aqui? Já, minha filha. Falamos isso tudo aqui, e foi pouquinha coisa, né? Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos parar aí, e possivelmente eu vou chegar em Jesus nascendo, em nome de Jesus. Eu creio, né? Assim eu espero. Bem, irmãos, na semana passada a gente falou a respeito de Manassés, né? E que foi um rei cruel, né? Que levantou os altares de Baal, sacrificou seus filhos aos deuses, cometeu diversas atrocidades, usou de adivinhação, de agouro, de feitiçaria, de magia negra, né? Sendo que no momento em que Deus entregou ele nas mãos dos adversários, a Bíblia diz que ele foi lá, se arrependeu dos seus pecados, né? E quando ele voltou, Deus teve misericórdia, né? E a Bíblia diz que ele vem fazendo tudo certinho e por isso ele foi honrado, né? na galeria dos antepassados de Jesus Cristo. Outra coisa que a gente falou a respeito de Manassés foi que Manassés, segundo o livro apócrifo, né, a vida dos profetas, ele cerrou o profeta Isaías ao meio, né? E aí a gente foi falando a respeito de tudo isso por conta, né, da árvore genealógica e pensando, poxa, Deus vai pegar um profeta, vai permitir alguém que mata um profeta estar na árvore genealógica de Cristo. E foi exatamente o que aconteceu, né? Ele cometeu as suas atrocidades no momento de ruindade, no momento de loucura, né? Mas logo em seguida ele se arrependeu, e aquele que se arrepende é digno, né? A Bíblia diz que aquele que se arrepende dos seus erros alcança a misericórdia da parte de Deus, amém? Mas houve arrependimento, né? E o arrependimento é o quê? Aquilo que ele fez de errado, agora ele está fazendo certo. Aquilo que era ato errado, agora ele vem convertendo tudo, né? Tudo que ele levantou de errado, ele destruiu. Tudo que ele agiu de errado, ele passou a fazer certo. Quem ele devia, ele pagou, e foi assim. Amém, irmãos? E nós ficamos de falar sobre Amon. Amém? Então vamos abrir 2 Crônicas, porque Manassés gerou Amon, e nós vamos falar a respeito desse rei. 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33, versículo 21, amém? Amém. Eu tinha falado com a nossa irmã Adriana que eu ia trazer o significado dos nomes, né? Mas ela não veio na semana passada, né? E tem um bocado de significado de nome aqui. Amon significa oculto e escondido, né? Isso, Manassés. Manassés significa que está entregue ao perdão, né? Ezequias, o Senhor tem me fortalecido. Acais é possuidor. Jotão, o Senhor é perfeito. Uzias, o que ficou leproso na testa, a força de Deus, né? E aí os outros depois eu vou passando, tá bom? Oi? Roboão, né? Oi? Roboão? Acho que eu não botei não. Peraí. Depois eu vejo aqui, eu passo pra você, tá? Mas aí eu coloquei tudinho aqui que eu falei, na semana que vem a Adriana vai me pedir e eu vou ter. Tem 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 21. Amém? Todo mundo achou? 33, versículo 21, que diz assim, palavra do Senhor. E era Amon da idade de, né, que foi o final da história de Manassés, né? Quem não pegou na semana passada pode ler o 33 do começo até o final. Esse sobre essa de Ezequias aqui é mesmo que aquela? Oi? Que aparece no livro. Isso. Dá 2 vezes, né? É porque a história de Ezequias fala 3 vezes. Fala em Isaías, fala em Reis e fala em Crônicas também. Entendeu? É porque é tipo como se fosse confirmação, porque eles são contemporâneos. Entendeu? Na mesma época de cada um deles, né, eles foram... foi escrito na... É só para confirmar. Então vamos lá. 2 Crônicas 33, versículo 21. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon
sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quanto conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. Engraçado que a gente viu, né, tantas histórias, né, grandes, né, cheia de emoção, né, e depois da gente ver um reinado, que foi o reinado de Manassés, um reinado cheio de erros, logo em seguida um reinado de pedido de perdão, arrependimento, logo em seguida ele vem consertando tudo que ele fez de errado, né, sendo que o seu filho Amon, ao invés dele ver o exemplo que o seu pai teve, né, ao invés dele ver o exemplo positivo da parte do seu pai, a Bíblia vai dizer que ele vai sacrificar a todos os ídolos que o seu pai sacrificou antes de se arrepender. Ou seja, ele não atentou para as atitudes boas e às vezes a gente tem esse péssimo hábito, né, de atentar só para aquilo que é mal, de olhar só para aquilo que está errado, né, de observar só as características ruins. Né? É muito mais fácil alguém se espelhar em alguém que está fazendo tudo de errado do que se espelhar em poucos que estão fazendo o que é certo. É muito mais fácil você ver alguém reclamando de alguém, dizendo assim: eu saí da igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo por causa da fulana, né? Mas é mais difícil ainda alguém chegar para perto de você e falar assim: mas eu vou continuar por causa daquele ali que está fazendo certo. Meu Deus. Eu vou continuar porque alguém está fazendo alguma coisa certa. Né, irmãos? Então, Amon, ao invés dele olhar os atos positivos que o seu pai teve, ele vai só trazer para si as coisas negativas. Então ele vai sacrificar os ídolos, né? E a Bíblia vai ser bem clara, vai dizer: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele já começa o seu reinado fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. O seu pai começou mal e terminou bem. Agora ele vai começar mal e vai terminar mal também. Aí a Bíblia vai dizer: mas não se humilhou perante o Senhor. Então aqui a gente já entende esse mais como Deus dizendo assim: ó, eu estava na expectativa de que, já que ele começou errado, como seu pai começou errado, né, talvez ele se humilhe como seu pai se humilhou. Mas não, a Bíblia diz: mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. Meu Deus. Então aqui a gente percebe que Deus está dizendo o quê? Eu fiquei na expectativa que ele se humilhasse. Eu fiquei na expectativa de um arrependimento. Mas ao invés de se arrepender, ele multiplicou os seus delitos. Ao invés de se arrepender, ele aumentou os seus erros. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E tem momentos da nossa vida, irmãos, que é mais ou menos assim que fica a expectativa do céu com relação à minha vida e à tua vida. Deus até tolera que a gente erre, porque Ele sabe que a gente é pecador. Mas Ele fica na expectativa da gente se arrepender. E na maioria das vezes, tem vezes que ao invés da gente se arrepender, um abismo chama outro abismo, e o que a gente vai fazendo? Vai multiplicando delitos na presença do Senhor. E foi o que Ele fez. Multiplicou delitos, ou seja, o que era uma vez, agora é vezes 2. O que era 2 vezes, agora é vezes 4. Amém, irmão? Meu Deus. E aí a Bíblia diz que Deus, vai dizer assim: e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. A gente vai perceber o grau da maldade, né? O grau do perigo de você fazer o que é mal diante dos olhos de Deus, que a Bíblia vai dizer que a conspiração saiu de dentro de casa. Conspiraram dentro da casa dele. Quem estava no reinado com ele olhou e falou assim: ele está começando errado. Ao invés dele se humilhar como Manassés se humilhou, ele está piorando a situação. O que a gente vai fazer? E cada um foi se juntando com o outro e conspirou contra ele. O povo de dentro da sua casa conspirou contra ele. E isso, né, isso reflete para a minha vida e para a tua vida, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que quando a gente não está na direção de Deus, quando a gente não se humilha diante da presença do Senhor, o perigo pode estar dentro de casa. O perigo pode estar bem próximo, louvado seja o nome do Senhor. E foi o que aconteceu. Conspiraram contra ele, e não foi só uma conspiração, mas eu entendo aqui que foi permissão de Deus. Porque quando
quando a gente está fazendo o que é reto diante dos olhos do Senhor, irmãos, pode conspirar pelas minhas costas, pode conspirar pelas tuas costas, mas Deus revela, Deus corta o laço. A gente viu aqui como foi com Ezequias. Ezequias, ele orou, entregou a carta das afrontas, conspirações contra a vida dele, e o que Deus fez? Um anjo matou 185 mil. Então aqui, se ele tivesse firme nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, no ato que tivesse a conspiração, ou Deus ia mandar um anjo, ou Deus ia revelar, ou Deus ia fazer alguma coisa, ia acabar com o projeto do inimigo, porque a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra a minha vida e contra a tua vida prosperará. Aleluia. Mas só quando a gente está fazendo o que é reto diante de Deus. Então, como ele estava fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor, a Bíblia diz, conspiraram, e depois da conspiração veio a morte. Irmãos, o propósito da conspiração é matar. Toda pessoa que conspira, irmãos, ele não conspira para te tirar da presença, ele não conspira, né, para te deixar magoado, não, ele conspira para te matar, ou fisicamente ou espiritualmente, amém? E a maioria das pessoas que a gente vê que morreram espiritualmente foi por causa de conspiração. Fulano que se aliou com ciclano, que se juntou com Beltrano e falaram mal daquela pessoa, amém, irmãos? Para quê? Para matar espiritualmente. Meu Deus, irmãos. A Bíblia diz, porém, o povo da terra feriu todos quanto conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Olha aqui, isso aqui é muito interessante, irmãos. Por quê? O povo de dentro conspirou para matar. E agora o povo de fora, né? Quem estava dentro, convivendo, tinha ódio dele. Mas quem estava do lado de fora tinha uma outra visão de Josias. E a Bíblia vai dizer que agora o povo do lado de fora feriu a todos os conspiradores. Ou seja, quem está convivendo, quem está junto, está com ódio. Mas quem está do lado de fora vê a imagem do rei de uma forma diferente. E a Bíblia, aí a gente percebe, né, o quanto a pessoa pode ter uma imagem dentro e uma imagem do lado de fora. Eu sou uma pessoa dentro do reinado, eu sou outra pessoa do lado de fora do reinado. Meu Deus, eu sou uma pessoa em cima de um púlpito e eu sou outra pessoa fora do púlpito. Eu sou alguém perto do povo de Deus e eu sou alguém longe dos olhos do povo de Deus. Mesmo então isso. Agora o povo de dentro do palácio conspira e está com ódio. Vamos matar ele porque ele não presta. E o povo que está do lado de fora que não convive, porque para te amar de verdade tem que conviver contigo. Para saber dos teus erros tem que conviver. O irmão Bruno é uma bênção, mas só quem sabe se eu sou bênção de verdade é a minha esposa e as minhas filhas, porque elas convivem comigo. Até então, irmãos, quem vê de fora, todo mundo é bênção, todo mundo é lindo. Inclusive hoje em dia no Facebook, irmão, todo mundo é lindo. Ver esse caso que aconteceu do homem que matou a esposa, tacou do quarto andar, né, e estavam mostrando assim, olha, a felicidade que eles mostravam no Instagram, né, eles ali se amando, dizendo que estava tudo bem, né, e ali o que acontecia nos bastidores. Amém, irmãos? Então, nos bastidores da vida do rei Amon, eu nem imaginei que ia sair tanta coisa aqui, nos bastidores da vida do rei Amon, todo mundo chateado, porque ele não presta. Porque quem convive perto sabe todos os teus defeitos. E o povo do lado de fora foi lá comprar o barulho dele, comprar a briga dele, dizendo assim, vamos matar quem conspirou para matar o rei. Tanto que pegaram o rei Josias, né, que era o filho dele, e colocaram para reinar no lugar de Amon. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. E esse Amon fez parte da grade dos antepassados ou da genealogia de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Isso Deus. dá tema de pregação, esse mistério, hein? Glória a Deus. A conspiração do lado de fora e o povo que idolatra, né? A conspiração do lado de dentro e o povo que idolatra e que tem uma imagem diferente do lado de fora. Mas já existia Jesus aqui na terra. Ainda não. Nessa época ainda não. A gente está falando só até Jesus nascer. Aqui Jesus não nasceu ainda. Amém? Glória a Deus. Então, depois de Amon, a Bíblia vai dizer, e Amon gerou a Josias. Irmãos, a história de Josias é uma das que eu mais gosto, né? E a gente vai ter pano para manga na história de Josias, amém? Josias, mas a gente não vai ler sobre Josias em 2 Crônicas, porque tem uma linguagem mais fácil em 2 Reis 22, amém? Abre aí os irmãos. Quem tiver alguma colocação, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, irmãos?
Em nome de Jesus. Conspiração quer dizer o quê? Oi? Conspiração. Conspiração é quando se junta para fazer o mal. Então eu me junto contigo, junto com a Adriana, junto com a Paulinha, e isso é uma conspiração. Como se fosse um motim, né? Alguém se juntando com outra pessoa para derrubar alguém, né, da cadeira ou do entendeu? Eu sei. É igual quando fazem um impeachment, né? Todo mundo quando faz um impeachment, vai um fermentando com o outro para quê? Para conspirar para derrubar quem está na cadeira. Amém? Verdade. Glória a Deus. 2 Reis 22. E o significado de Josias, Adriano, é o Senhor traz a salvação, amém? Então a gente vai ver um pai, né, que morreu praticamente sem salvação porque teve a conspiração, e agora vem Josias e o sentido do nome dele é o Senhor traz salvação, amém? 2 Reis 22, desapareceu da minha Bíblia, apareceu. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha aqui, irmão, a gente vai ver, né, Amon começando de uma forma errada, e a gente vai ver agora Josias assumindo o reinado de um povo que conspirou para matar o pai dele, né, e ele vai assumir um reinado com 8 anos de idade. Irmãos, você consegue imaginar alguém sentando numa cadeira com 8 anos de idade? Foi o que aconteceu. Ele sentou na cadeira com 8 anos de idade e, embora ele fosse menino, ele tinha atitude de gente grande. Embora ele fosse uma criança, ele já entendia o que era fazer o reto, a coisa certa diante da presença do Senhor. E a Bíblia diz, e começou a reinar e fez o que era reto aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então aqui a gente percebe, né, que não é tempo de casa, não é FGTS de crente que faz a diferença nas nossas vidas. Quem é novo na fé, né, quem está começando agora, pode começar direito e terminar melhor ainda. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Josias começa fazendo o que é reto, e olha que o reinado dele se estendeu. Ele reinou 31 anos. Amém, irmãos? Ou seja, ele terminou o seu reinado, né, parou de reinar com 39, não é isso? Se ele reinou 31, ele tinha 8 anos, né? 31 anos mais 8, 39, não é isso? Então ele reinou 31 anos. Amém, irmãos? Começou como menino, né? E com atitude de homem. Começou, e aí eu lembro de Davi, porque Davi fez assim, né? Davi era menino, mas tinha atitude de valente guerreiro, de guerreiro grande. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas Davi entendia a sua condição de menino, porque quando ele vai ali diante de Saul, Saul fala para ele assim, ó, toma aqui essa armadura de guerreiro, porque Golias é guerreiro, ele é forte, ele é isso, ele é aquilo, e agora Davi vai entender, essa armadura que estão tentando colocar em cima de mim, ao invés de me ajudar, vai me prejudicar. Assim são as coisas que são colocadas sobre a minha vida e sobre a tua vida, né? Se você aceita uma armadura de soldado valente, você sendo um menino, você não vai conseguir derrotar o gigante. Então Davi se desfaz daquela armadura, porque ele entende, a minha estatura não está compatível com a armadura, amém? Isso trazendo para o mundo espiritual, irmãos, isso é muito sério, porque o que tem de Davi indo lutar contra gigante Golias, com a armadura de Saul, irmãos, porque tem a estatura de menino e está querendo vestir a armadura de gente grande. Amém? Da mesma forma que tem gente que já é grande, como os filisteus, não, como o povo de Israel, mas estava ali como um menino. Golias gritava dizendo, dá-me um homem, um guerreiro. E o povo ficava assim, ó, se esquivando, como quem diz, ó, tenho porte de homem, eu tenho armadura de homem valente, eu tenho tudo de guerreiro, mas ó, na hora de tomar atitude, eu tomo atitude de menino. Amém, irmãos? Amém. Então, Senhor, igreja. Você é forte. Paz, amigo. Ó, toda trabalhada na onça, forte Brasil. Amém? Na zebra, né? Zebra? Aleluia. Amém? Vamos lá. Diz assim, sucedeu, pois... Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, ele reinou, versículo 2. Ele reinou e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Amém, irmãos? E diz assim, sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulam, à casa do Senhor, dizendo,
sobe aí Uquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e que estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Irmãos, Josias assume o reinado, sendo que agora no 18º ano do seu reinado, né, depois de 18 anos reinando, ele vai começar a reparar as fendas da casa do Senhor. Então, quando ele vai tomar essa atitude, o povo trazia o dinheiro e o que ele fazia? Investia na obra. Então agora ele está investindo e está encarregando pessoas para tapar as brechas. Irmãos, quer ser bem sucedido na presença do Senhor? Tapa as brechas. Quer ficar firme nos caminhos do Senhor? Fecha todas as fendas, louvado seja Deus. Porque por uma fenda, irmãos, Satanás entra e faz arruaça. A fenda fala de legalidade. Legalidade que a gente dá, né? Legalidade que a gente se acostuma, né? E o adversário vem e faz arruaça. Então agora ele está reformando a casa do Senhor. Amém, irmãos? Isso é muito bonito, irmãos, porque alguém que é novo, alguém que é jovem, pensando, ao invés de pensar em reformar o seu palácio, fazer uma obra no seu palácio, ele está pensando, eu vou reformar a casa do Senhor. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz, vai dando continuidade, vai dizer assim, vamos pular para o versículo 7. Porém, com ele se não fez conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. O reinado de Josias foi um reinado tão próspero, tão abençoado, que quem era empregado dele, ele nem pedia conta. Ele não falava assim, eu preciso da prestação de conta, eu preciso do caderno de saber o que está entrando, o que está saindo. Não, porque ele sabia que todos agiam com fidelidade. Amém, irmão? Então, quando você tem um povo que é fiel, um povo que tem fidelidade, por quê? Porque se espelhavam no rei. Se o rei é fiel a Deus, o povo é fiel. É o que a gente falou na semana passada. As coisas vêm para o altar e do altar reflete na igreja. Se no altar, se o cabeça está na fidelidade com Deus, o povo vai refletir essa fidelidade também. Josias começou sendo fiel a Deus. E qual é a conduta dele? Não se desvia nem para a direita, nem se desvia para a esquerda. Então qual é a conduta dos empregados dele? Fiéis. Fidelidade. Meu Ele Deus, sabia coisa tudo linda. que está entrando, está sendo colocado na obra de Deus. Josias, vamos ver se está faltando alguma coisa. Não, tem confiança em quem eu coloquei nesse cargo. Irmãos, isso fala de confiança. Isso fala de você não dar brecha para fofoca nem para contenda, né? Talvez tinha fofoqueiro aqui nessa época, tinha, porque fofoqueiro tem em qualquer época. Então o povo devia vir e falar assim, Josias, ó, abre o teu olho, que a Aline tá engambelando. Josias olhar e falar assim, não, a Aline é fiel. Porque você... Eita, Jesus, isso é forte. Fala. Você consegue calar a boca do adversário quando você mesmo não dá legalidade para ele. Então Josias, quando alguém vinha com um burburinho, falava assim, ó, não toca no ungido não, ela é fiel. Ela está mexendo e está fechando as fendas da casa de Deus. Tudo que ela toca é abençoado. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer assim, isso aqui é a melhor parte, irmãos. Não perde isso aqui não, amém, irmãos? Isso aqui é a melhor parte. Peguei. Então... disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. Irmãos, isso aqui é mais atual do que a gente imagina. A Bíblia diz que agora ele está reparando o templo do Senhor. Está tapando as fendas da casa de Deus. E agora no meio daquela obra, no meio daquela bagunça, no meio de tudo que estava sendo feito, de repente, Uquias vai encontrar, perdido dentro da casa de Deus, a palavra de Deus. Meu Deus. Tem como perder a palavra de Deus dentro da casa de Deus, irmãos? Nos dias de hoje é o que mais acontece. Porque Oséias 4,6 vai dizer o quê? O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem tampouco a vontade de Deus. Então agora, o povo está preocupado, tapando a fenda, e a palavra de Deus está esquecida dentro da casa do Senhor. O povo está preocupado com o lado de fora, né? E a palavra de Deus, que é o primordial, estava esquecido. Então de repente está ali, tá, cava daqui, cava dali, e ajeita daqui, no meio dos entulhos, de repente alguém pega uma Bíblia e fala assim, achei
o livro da lei dentro da casa do Senhor. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Isso é terrível, irmãos. Porque o que tem de igreja, o que tem de pessoas que perdem o livro da lei dentro da casa do Senhor e dentro das suas próprias casas e dentro da sua própria vida, porque quando você perde a lei do Senhor na tua vida é quando você não consegue mais seguir os caminhos do Senhor, você não consegue mais seguir a vontade de Deus, você não consegue mais entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por quê? Porque ela se perdeu aqui dentro. E quando se perde dentro da igreja, irmãos, é mais perigoso ainda. Porque se aqui em cima não tem Bíblia, aqui embaixo não tem. Se aqui em cima não tem conhecimento, aqui embaixo também não vai ter conhecimento. É verdade. Amém, irmãos? Então agora, o rei está todo preocupado. Ó, faz a obra da casa de Deus, faz isso, faz aquilo. De repente, Ilquias encontra o livro da lei na casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, achei o livro da lei e Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Irmãos, aqui o povo estava tão sedento da palavra de Deus, pastora Kelly, que quando encontra, na mesma hora ele entrega para Safã e diz assim, lê aí, Safã. Como quem diz assim, já que a gente achou, não vamos perder tempo. Já que a gente achou, vamos correr atrás do nosso prejuízo. Já que a gente encontrou o livro da lei, irmãos, era precioso. É precioso pra gente nos dias de hoje? Mas naquela época, irmãos, o povo tinha uma reverência tão grande com a palavra de Deus. Então agora, ele abre o livro da lei e começa a ler. E aí a gente vai entender, olha o que a palavra de Deus pode causar na minha vida e na tua vida. Diz assim, então, o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta. E disse, teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Safã está vindo, falando o que está acontecendo na obra. E de repente ele diz, ó, o dinheiro chegou aonde era para chegar, o dinheiro foi feito isso, foi feito aquilo, e agora tem uma outra notícia. Ilquias, o sumo sacerdote, encontrou perdido na casa de Deus o livro da lei. Irmãos, foi o sumo sacerdote que encontrou o livro da lei. O que era mais precioso naquela época, irmãos? O livro da lei, né? E nos dias de hoje, na nossa igreja, na nossa época, né? No nosso meio, o que era para ser mais precioso e acaba sempre ficando em segundo plano, irmãos, é o livro da lei. Muito tempo para muita coisa e pouco tempo para a lei. Muito tempo para muita coisa e pouco tempo para a palavra de Deus. Muito cuidado com as fendas da igreja, com o templo da igreja, mas o cuidado com o livro da lei, porque se perdeu, alguém não teve cuidado. Se foi perdido, se ficou por debaixo, caiu por dentro dos escombros, irmão, devia estar aberto no Salmo 91, aquelas páginas amarelas da Bíblia, deixou ali e ninguém lembrou. Amém, irmãos? E agora o sumo sacerdote, isso fala da responsabilidade de quem tem cargo. Quem tem cargo, quem é alguém na presença do Senhor, vamos colocar desse jeito para a gente entender. Quem tem cargo ministerial, irmão, tem a obrigação de procurar o livro da lei. Ah, irmão Bruno, naquela igreja não tem palavra, tem que procurar, tem que investir, tem que falar da palavra de Deus. Nós somos aquele que carrega semente, nós somos aquele que anda gemendo e chorando, mas carregando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você, como ministro de Deus, tem obrigação de, no meio dos entulhos, no meio das igrejas entulhadas, procurar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque só ela, irmãos, converte. Só ela convence, só ela transforma, só ela que nos livra os nossos passos de cair no buraco. É por isso que a Bíblia diz que ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Quando você está indo para pisar no buraco, ela acende e diz assim, ó, isso vai contra a palavra de Deus. Isso vai contra a lei do Senhor. Amém, irmãos? Então nessa noite, irmãos, não deixe perdido o livro da lei, a palavra do Senhor. Amém? Se tu coloca a palavra de Deus como primícia na tua vida, irmão, pode ter certeza, você vai ser bem alimentado, bem nutrido e vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Amém, irmão? Amém. A Bíblia diz aí, vai continuar, vai dizer assim, ó. E o rei, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O rei está lá, tranquilão ali. E de repente o Ilquias vem e fala assim, ó, vamos ler o livro da lei para o rei. E aí começa a ler. E quando o rei ouve, isso aqui fala de ouvir, compreender a palavra e na mesma hora ter um choque de realidade.
Porque o que falta em muitas pessoas é ter um choque com a palavra de Deus. Por que que Jesus, ele foi perseguido e foi crucificado? Além do plano de salvação para a minha vida e para a tua vida. Porque ele batia de frente com a palavra. Ele combateu Satanás com a palavra. Ele combateu os fariseus com a palavra. Ele combateu o adversário da minha alma e da tua alma com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? E aí, irmãos, quando o rei Josias ouve a palavra, quando você ouve, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ele ouve a palavra de Deus, irmão, naquele momento vem um senso, né? Sabe quando você tem que ter bom senso? Vem um bom senso sobre a vida dele e ele vai rasgar as suas vestes em sinal de humilhação. E a Bíblia diz assim, ó: e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor. Eita, isso é muito forte. Que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Josias ouve a palavra de Deus e olha a consciência dele. Os nossos pais pecaram. Nós fomos ensinados até agora da maneira errada. Nós aprendemos errado. Os nossos pais transgrediram ao livro dessa lei. E agora qual é o pensamento dele? Ei, eu preciso saber o que Deus quer falar comigo. Ele já consegue compreender o que está acontecendo de errado. Mas agora ele precisa ouvir da boca de Deus. E ele vai dizer assim: ide e consultai ao Senhor por mim, porque grande é o furor de Deus contra as nossas vidas. Ele conseguiu entender que Deus estava furioso, por quê, irmãos? Porque ele ouviu a palavra de Deus. Você consegue compreender? Porque, irmãos, tem gente que tem a síndrome do Deus está no negócio. Tem a síndrome do Deus é contigo. Deus tem uma... Irmãos, nós temos que entender, a palavra de Deus, ela vai dizer se Deus está ou se Deus não está no negócio. Então agora o reino estava benção, irmãos. Ele não estava se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Estava fazendo a vontade de Deus. Mas agora quando ele lê a palavra de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, ele percebe: ei, o que eu achava que estava benção não está benção. Porque quando você conhece, irmão, você não é mais ignorante. Quando você conhece, a partir daquele momento vem um peso maior sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele era leigo, porque se o livro estava perdido, ninguém tinha lido para ele esse livro ainda. Enquanto ele não conhecia a palavra de Deus, Deus ainda estava se agradando, como quem diz assim, quando ele descobrir a palavra de Deus, aí sim, eu vou mostrar para ele quem sou eu de verdade. Quando ele entender, o verbo, da palavra de Deus, ele vai conseguir compreender tudo o que está acontecendo. Parece que está tudo bem, mas não está nada bem, porque está indo contra a palavra de Deus. Parece, sabe aquele tipo de situação que parece que está mil maravilhas, e você fala assim: Deus está se agradando, e Deus olhando lá de cima e dizendo: não, porque tem coisa que está indo contra a minha palavra. E se está indo contra a minha palavra, irmãos, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então agora ele vai pedir para alguém consultar ao Senhor. E naquela época, irmãos, tinham vários profetas, que eram os profetas top, vamos botar desse jeito. Eram os profetas maiores, Eram os profetas daquela redondeza. Mas olha, irmãos, a Bíblia vai dizer assim, então o sacerdote Ilquias, e Aquibó, e Safã, e Asaías foram até a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém. Na segunda parte, lhe falaram. De repente, irmãos, Ilquias vai consultar a profetisa Ulda. Ulda é pouco mencionada na Bíblia, irmãos. Mas tem um detalhe aqui na vida dela que vai chamar muita atenção. A Bíblia vai dizer que ela era esposa do seu marido, mas no finalzinho vai dizer assim: ela habitava na segunda parte de Jerusalém. A segunda parte de Jerusalém é como se fosse a comunidade de Jerusalém. Tinha a parte alta e a parte mais baixa. Era o segundo plano daquela situação. Ou seja, era aquela parte que ficava mais esquecida, aquela parte que ficava mais escondida. Todo mundo queria saber dos profetas que moravam na primeira parte de Jerusalém. Mas aqui, irmãos, quando a palavra de Deus
ela é mencionada. Quando você tem o entendimento da palavra de Deus, até quem estava esquecido passa a ser lembrado. Quando você dá prioridade às coisas de Deus, irmãos, vai ter profeta que estava esquecido e alguém vai lembrar, ó, tem uma profeta e é lá na casa dela que a gente vai. Deus fez Ilquias lembrar do nome de Ulda. Irmãos, isso fala na minha vida e na tua vida, que quando a gente prioriza a palavra de Deus, quem nem ia lembrar do teu nome passa a lembrar, para te abençoar e para mostrar que Deus é Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez olharam na parte maior de Jerusalém e não encontraram nenhum profeta. E de repente alguém lembra, ó, ali na estrada do Timbuí tem uma profetisa chamada Aline. Ali nos prédios, no bloco 2, tem uma profetisa chamada Adriana. Lá naquela rua Sargento Osmar Claro, tem duas pessoas. Um é chamado de Cristiano, tem outro que é chamado de Adriana. E ó, são profetas. Vamos lembrar deles. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Mas por quê, irmão? Porque enquanto a palavra não é prioridade, irmãos, profeta fica esquecido. Enquanto, irmãos, diferente do que todo mundo diz, que onde tem muita palavra tem pouco profeta. Não, irmãos. Palavra, profeta, profecia, é tudo coisa, porque se não tem visão, se não tem profecia, o povo se corrompe. Mas o povo se corrompe primeiro porque não tem palavra. Então, quando você prioriza a palavra, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Os profetas saem da caverna, louvado seja o nome do Senhor. Quando você prioriza a palavra, quem tem o dom da profecia passa a profetizar. Quando você prioriza a palavra, quem tem o dom da revelação passa a revelar. Quando você prioriza a palavra, até o ministério de louvor louva de uma maneira diferente, porque a igreja tem palavra. A palavra é alimento e profeta precisa ser alimentado. Quando Deus virou para Elias e falou que Elias, come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Porque Deus, ele vem, ó, com a palavra de Deus para poder, ó, nos alimentar. Para quê? Para caminhada. Louvado seja o nome. Se você não come, se você não bebe, não tem como você caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando priorizar a palavra, louvado seja o nome do Senhor, Ulda foi lembrada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ulda estava lá na favelinha braba, lá na comunidade, né, bem esquecida, e de repente alguém vai lá, ó, bate na porta dela. Eu creio que Deus já tinha avisado o pastor aquele, dizendo assim, ó, Ulda, a palavra de Deus agora é prioridade no meio do meu povo. Então a partir de hoje tu vai ser lembrada, louvado seja. Tá vindo aí Ilquias, amando do rei, você vai falar para ele as minhas palavras. Vamos ler aqui. A Bíblia diz assim, ó. Meu Deus, aleluia. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Olha que mulher ligada, irmão. Olha, quando você não prioriza a palavra, irmãos, você não consegue perceber quem anda ligado no Espírito. Amém, irmãos? A partir do momento que ele priorizou a palavra de Deus, irmão, bateu na porta dela, ela já estava com a mensagem de Deus. Bateu na porta dela, já diz, assim diz o Senhor. Não teve nem muita conversa, irmão. Não deu nem tempo de botar uma água no fogo para fazer um café pimpinela para ninguém, não, irmão. Chegou, bateu na porta e diz, assim diz o Senhor. Ao homem que te enviou a mim, louvado seja o nome do Senhor. Ulda estava na ligação, irmão. Um profetiza abençoado. Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Você consegue entender a conexão de Deus com a sua palavra? Você consegue entender a conexão de Deus com a palavra e com o profeta? Então agora o profeta está dizendo, ei, a partir do momento que tu leu, o peso da glória de Deus, o peso da mão do Senhor veio sobre esse povo, e a partir do momento que tu leu, Deus já mandou a mensagem dizendo, ó, o povo vai vir, porque agora eles conhecem a palavra de Deus. E aí diz assim, portanto, me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Diz assim, porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Meu Deus, irmãos, quer ter tua oração ouvida?
fale da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus. Quando ele ouve a palavra de Deus, que ele rasga as suas vestes, que ele chora diante do Senhor, a Bíblia está dizendo, a profetisa está falando, ei, quando tu rasgou, quando tu chorou, eu ouvi, louvado seja Deus. Mas não estava tudo bem no reinado? Estava tudo bem no reinado. Mas a partir do momento que você compreende a palavra de Deus, irmão, sabe aquele momento que tu fala assim, poxa, depois que eu vim para o Evangelho, tudo complica. Depois que eu estou na presença de Deus, que eu estou querendo fazer a vontade do Senhor, parece que fica tudo mais estreito. Os 30 ovos, 10 reais não quer sair da minha vida. Está tudo complicando. Quem me amava me odeia, quem gostava de mim não gosta. Não é assim, irmão? Porque a palavra de Deus, ela vem, irmãos, tirando tudo que não presta na tua vida. Viu? A palavra de Deus, ela vem lapidando, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela vem te enquadrando. A Bíblia diz que ela é espada de dois gumes. Então ela já vem cortando e tirando o que não é para ficar. Vem cortando e vem tirando quem não é para ficar. Vem cortando e vem tirando o que não é para estar do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus. Então o reinado estava na bênção. E quando a palavra ela é revelada, que todo mundo ouve, ó, vem uma chuva de profecia ruim. Vem uma chuva de coisa sobre a vida daquele povo, dizendo assim, ei, vai ter assolação, vai ter desolação. Mas irmãos, preste atenção nisso aqui. Quando você entende a palavra de Deus, você pode ser livre de um mal que estava, ó, fingindo que estava tudo bem. O reinado estava tranquilo, Aline. Parecia que o mar estava tranquilo, sabe aquele rio que tu entra, parece que tá tudo tranquilo, mas tá cheio de piranha, tá cheio de jacaré, tá cheio de crocodilo, tá tudo tranquilo, mar, irmãos. É mais fácil você ficar no mar revolto do que num lago tranquilo, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, tá tudo tranquilo, e de repente, se você não conhece a palavra de Deus, você vai ali, ó, naquela tranquilidade. E quando você vai ver, irmãos, o mal já te pegou. Então agora, quando ele conhece a palavra de Deus, Deus está dizendo, ei, as assolações iam vir sobre esse povo de qualquer jeito. Mas a partir do momento que você ouviu a palavra de Deus, que tu chorou nos caminhos do Senhor, que tu se humilhou diante dele, eu ouvi a tua oração. Deus estava dizendo assim, ó, já estava tudo premeditado. Eu ia trazer um mal sobre esse povo. Por quê, irmãos? Porque a palavra estava esquecida, louvado seja. E quando a palavra está esquecida, irmão, fica tudo tranquilo sobre a tua vida, mas daqui a pouco o mal chega. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque você vai vivendo fora dos parâmetros da palavra. E quando você está fora dos parâmetros da palavra, você não está no centro da vontade de Deus. E se você não está no centro da vontade de Deus, você não agrada a Deus. E quem não agrada a Deus não recebe vitória da parte dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hashtag fica a dica para quem está vendo aí no Face. Diz assim, pelo que eis que eu... 20. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a promessa da parte de Deus. Ei, Josias, enquanto tu estiver vivo, o mal não vai chegar. Aleluia. Irmãos, entenda isso aqui. Enquanto tem alguém vivo, cheio da palavra de Deus, que compreende a palavra de Deus, o mal não tem mais autoridade para entrar. Deus, aleluia. Mas aí agora ele está dizendo assim, ó, depois que tu morreu, o mal chega. Mas enquanto tu estiver vivo e cheio da palavra, ó, o mal está proibido de entrar dentro da tua porta. Eu lembrei da mezuzá. Né? A mezuzá que era colocada na porta, né, pelos judeus, pelo costume judeu, que dizia, um dia eu falo sobre a mezuzá de novo, né? Só quando eu falar sobre as portas de Jerusalém, um dia aqui na Kelly, amém, irmão? Na pastora Kelly, desculpa, amém? E aí, irmãos, ele recebe essa promessa da parte de Deus, e logo em seguida a Bíblia vai dizer assim, então, olha aqui, irmãos, uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, saber o que é certo, né? E outra coisa é você... Depois que você compreende tudo isso, você tomar a atitude certa. A Bíblia diz assim, então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, do menor até o maior, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Agora o rei, irmãos, ele ouviu sozinho a palavra de Deus. Mas quando você entende essa palavra, irmão, você não quer guardar ela só para você.
Quando você compreende o que está escrito nessa palavra, quando você percebe que essa palavra ela é viva, ela é eficaz, alguém que está morrendo pode ser curado por intermédio da palavra, irmão, você não guarda só para você. Josias agora vai na casa de Deus, chama sacerdote, chama todo mundo, chama o povo e diz assim: ei, a partir de hoje vai ter um estudo diferente. Vocês vão ouvir a palavra de Deus, a palavra que estava esquecida dentro da casa de Deus. E ele vai contar para todo o povo, como quem diz assim: ei, se eu acordei, eu quero que tu acorde também. Se eu não vou ver o mal, não quero que você veja o mal também. Se eu estou transformado, eu quero que tu se transforme também, louvado seja. E isso é um exemplo de rei, é um exemplo de liderança, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo assim: se Deus ouviu a minha oração, imagina Deus ouvindo a oração de cada um de vocês. Se Deus ouviu a minha oração porque eu ouvi a palavra de Deus e me rasguei diante dele, imagina o que ele não vai fazer na casa de vocês, na vida de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E aí vai dizer assim, ó: e o rei pôs-se em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Irmãos, você lembra do que a gente falou no começo do texto? O rei fez o que era reto diante dos olhos de Deus. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, louvado seja o nome do Senhor. Ele fez tudo conforme mandava o figurino. Isso fala das pessoas, irmãos, que vai para a igreja, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, e faz isso, e faz aquilo, e vai para o culto, e vai para isso, e vai para aquilo, e vai fazendo um montão de coisa, mas no final, irmão, se for enquadrar na palavra de Deus, não está agradando ao Senhor. Meu Deus, Jesus. Se for enquadrar na palavra de Deus, está se enganando, louvado seja o nome do Senhor. É o que aconteceu com Josias, louvado. Por que ele fez um concerto se ele não estava desconcertado? Por que ele fez um concerto diante de todo o povo se ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda? Não, mas eu vou para a consagração, eu vou para o culto, eu vou para a libertação, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, irmãos, não está enquadrado na palavra de Deus, precisa se consertar. Não está enquadrado na palavra de Deus, é necessário um conserto. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Fica forte demais. Mas Porque a o que... pessoa não... Oi? Mas quando a pessoa é isso tudinho, mas ela não se vê que ela precisa ser de conserto. É porque não quer ouvir a palavra de Deus. E o Quias, quando o Safã ele lê a palavra de Deus, o rei podia falar assim: não, vamos para, não quero ouvir não. Não quero saber de nada. Porque quando a gente erra por não conhecer, né? E é pior ainda quem conhece e continua errando. Amém, irmãos? Então tem gente, né, por que a palavra ela nos enquadra, ela nos corta, ela nos pega? Né? Por que a carta às igrejas de Apocalipse vieram com um confronto muito grande? Porque era a visão de Deus ao anjo da igreja. Era a visão de Deus dizendo assim: ei, você olha para os vasos aqui, eu olho para os vasos daqui. Amém? Então, isso tudo confrontou, porque a partir do momento que enquadra com a palavra de Deus, aí Deus vem mostrando: ó, vocês fazem... É igual a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, Deus falou o que é para a igreja de Éfeso? Ei, vocês fazem tudo direitinho. Vocês vão para o culto, vocês vão para a escola bíblica dominical, vocês vão para a consagração, vocês oram, você faz, é isso. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês não me amam como antigamente. Vocês não me adoram como me adoravam no começo. Deus estava dizendo assim: ei, vocês estão na minha casa, mas me desprezam. Vocês estão na minha casa, mas eu não sou adorado por vocês. Vocês estão na minha casa, mas vocês não me amam. Eu sou o alvo principal da adoração de vocês e eu não tenho sido adorado. Eu sou o alvo principal do amor de vocês, mas eu não estou recebendo esse amor. Eu sou o alvo principal das orações de vocês. Vocês me pedem, mas na hora de falar comigo, conversar comigo, vocês não conversam. Deus estava se sentindo carente. Vamos botar desse jeito, amém, irmão? Que a gente tem intimidade para falar assim. Deus estava sentindo carência, dizendo assim: ei, vocês estão na minha casa, vocês oram, vocês tomam santa ceia, vocês fazem um montão de coisa, mas vocês não me amam. Está vivendo um relacionamento de fachada. Né? E aí vai acontecer o que aconteceu no livro de Apocalipse, dizendo assim: quando chegou perto de Deus, falou: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Eu estava na consagração, eu ia para a igreja todos os dias. E aí Jesus já fala assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não tenho parte com vocês, louvado seja o nome do Senhor. Porque parecia que estava tudo bem, mas não se enquadrou na palavra de Deus. E se não se enquadra na palavra de Deus, irmão,
corre, se ajeita, se apruma, porque o dia vem. Amém, irmão? E a gente não sabe a hora nem o local. Amém, irmão? Que haja convulsão em nome do Senhor Jesus. E aí, vamos voltar aqui, isso aqui dá pano pra manga. Amém, irmão? Forte Brasil. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Ficar todo mundo só observando. Diz assim: e o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas dele a Betel. Irmãos, olha isso aqui. Ele já estava reinando há 18 anos. Ele começou a reinar com 8 anos. Fez o que era reto diante dos olhos de Deus. Não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Mas só depois que ele conhece a palavra de Deus, que ele consegue entender que tem um Deus de Baal dentro do templo do Senhor que precisa ser arrancado. Só depois que ele conhece a palavra de Deus, ele vai entender que aquelas imagens não levam ele a lugar nenhum. Só depois que ele conhece a palavra que ele vai perceber que aquilo que para ele era natural, para Deus era abominável. Aquilo que para ele era não tem nada a ver, para Deus era algo que dizia assim: eu não estou me agradando e está vindo a solução aí. É melhor tu se posicionar, louvado seja. Amém, irmãos? Amém. Isso é forte demais, irmãos. Por quê? Louvado seja o nome do Senhor. 18 anos convivendo com o pecado dentro da casa de Deus. Meu Deus. 18 anos convivendo com imagens esculpidas para Baal dentro da casa de Deus. 18 anos adorando a Deus num templo que tinha uma imagem de Baal. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que ele entende a palavra, porque, irmão, depois que você entende a palavra de Deus, as escamas dos teus olhos caem. Então agora ele está olhando e está falando assim: peraí, eu não posso aceitar isso aqui dentro não. Porque depois que você entende a palavra de Deus, você fica abusado. Você não consegue mais tolerar o Jezabel. Você não consegue mais tolerar as coisas que ficam, tentando contaminar as coisas de Deus. Sabe aquela geração que não tolera Jezabel? É isso, irmão. Porque conhece a palavra de Deus e não tem como tolerar Jezabel. Conhece a palavra de Deus, não tem como tolerar pecado. Conhece a palavra de Deus, louvado seja o nome de Deus. Não tem como, tampar os olhos e fingir: não estou vendo. O Deus Baal está aqui, mas Deus está aqui do lado. Não tem como, irmão. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a Baal. Meu Deus. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Isso é forte demais. Pano pra manga, forte Brasil. Aleluia. Ajuda, Jesus. E fica tudo escondido, né, irmão? Eita, Jesus da glória. Diz assim, tirou os utensílios, destruiu e levou as cinzas para Betel. A gente sabe o que é Betel, né, irmão? Betel significa casa de Deus. Então agora ele vai pegar todas as cinzas e vai levar para Betel e vai dizer assim: eu não quero nem a cinza de Baal dentro do altar de Deus. Eu não quero nem a cinza de Baal perto do meu povo. Eu não quero nem a cinza do pecado perto da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Isso fala de você renunciar de vez o que te afasta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz assim, também destituiu. Irmão, isso aqui é muito forte. Destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos masculineiros, a todo o exército do céu. Irmãos, ele vai olhar para os sacerdotes que faziam barganha dentro da casa de Deus e vai dizer assim: a partir de hoje tu está destituído do teu posto. A partir de hoje tu não é mais pastor. A partir de hoje tu não é mais missionário. A partir de hoje tu não é mais obreiro. Tu não é mais diaconisa. Por quê? Porque fez dentro da casa de Deus o que não agradava a Deus. Fez dentro da casa de Deus o que era errado diante dos olhos de Deus. Queimava incenso à lua, queimava incenso ao sol, queimava incenso a Baal. E agora Josias está entendendo assim: se queimou incenso para Baal, não está mais limpo para queimar incenso para Deus. Se adorou a Baal, não está mais limpo porque é sacerdote. Sacerdote tem a obrigação de não tolerar Baal. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, isso é forte demais. Ajuda que hoje o ministério está forte. Diz assim, a gente terminar Josias. Eu tenho que falar sobre isso aqui, irmão, que isso aqui é muito forte. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. É muita coisa. Diz assim: também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o rio. Irmãos, tinha uma estátua de Baal dentro da casa de Deus. E Baal estava lá, ninguém está me vendo, ninguém está me enxergando. Porque ninguém conhece a palavra de Deus. E agora a gente vai ver que tinha um ídolo do bosque dentro da casa de Deus também. Irmãos, e quando a gente não conhece a palavra, irmãos, esse tipo de coisa vai ficando escondido dentro da igreja.
Quando a gente não conhece a palavra, esse tipo de coisa vai ficando escondido atrás da cortina, atrás do banco, perto da mesa do som, debaixo da bateria, vai ficando escondido pelos cantos da igreja. Por quê? Porque o povo não conhece a palavra. E quando não conhece a palavra, tolera o que não é para tolerar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está vendo no Face, eita, Jesus, você é forte. Diz assim... e o desfez e lançou seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou a casa dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Irmãos, dentro da casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, tinham prostitutos que queimavam ídolos, né, que faziam coisas para os ídolos do bosque. Irmãos, isso é muito forte. Só quando você conhece a palavra de Deus que você consegue entender o que é prostituição. Só quando você conhece a palavra de Deus que você consegue entender e perceber o que é prostituição do que é adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, ó, é forte, Brasil, vamos lá. E todos os sacerdotes, todos da cidade de Judá, profanou os altos. Vamos pulando. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam os pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no Vale dos Filhos de Inom, para que... irmãos, o Vale dos Filhos de Inom era um vale em que o povo pegava os seus filhos e queimava, oferecia aos deuses. Então agora ele está destruindo esse vale. Como quem diz assim, a partir de hoje ninguém vai mais queimar filho. A partir de hoje ninguém mais vai oferecer sacrifício vivo para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E aí, diz assim, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Olha quanta coisa você diz, porque, irmão, quando você conhece a palavra de Deus, nada mais passa despercebido aos teus olhos. Teu olho espiritual fica aguçado e fala assim, ali tem pecado, ali tem erro, ali está assim, ali está assado. Deus já vai te mostrando tudo. Então agora Josias está limpando tudo. Era dia de faxina no reinado de Uzias. Amém? E diz assim, e o rei também profanou, versículo 13, e o rei também profanou os altos que estavam de frente de Jerusalém, a mão direita do monte de Mazite, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, a Quemos, a abominação dos moabitas, a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Irmãos, no meio do reinado de Josias, tinha Astarote, tinha Quemos, tinha Milcom, louvado seja o nome do Senhor, deuses levantados por Salomão. Louvado seja Deus. Isso fala de coisa antiga que fica guardada no meio do povo de Deus. Isso fala de coisa antiga, de pecado antigo que vai sendo conservado, porque é de Salomão. Não, é de Salomão, é do diabo, louvado seja o nome do Senhor. É de Salomão, é da fulana, é da ciclana, é do beltrano, é do pastor, é da missionária, irmão. É pecado, e se é pecado tem que ser arrancado, louvado seja Deus. É erro, e se é erro tem que ser extirpado, louvado seja. Amém, irmão? Essa palavra é muito dura, irmão. Justo hoje que a missionária, a pastora quer gravar ao vivo, amém? Diz assim, coisa linda, Deus. semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu seu lugar com ossos de homens. Até os homens dançaram. Diz assim, e também, essa parte aqui que eu queria ler, isso é muito forte. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar. Também o alto derribou, queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. E assim profanou conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Sabe que homem de Deus é esse, irmãos? O profeta novo. Lembra quando a gente falou do profeta velho e do profeta novo? A Bíblia vai dizer que quando Jeroboão... Lembra da passagem da mulher de Jeroboão? Jeroboão comete erro. Por quê? Porque ele estava com medo de perder a cadeira. E quando você tem medo de perder a cadeira, irmão, você toma a atitude errada. Quando você tem medo de perder o seu posto, você acaba fazendo o que não é para fazer. Então Jeroboão, quando ele percebe que pode perder o seu reinado, o que ele vai fazer? Ele sabia que o povo tinha que sair de onde eles estavam e ir para outro lugar para adorar ao Senhor. Então, para que o povo não se desviasse nesse caminho, o que ele faz? Ele levanta 2 ídolos e diz assim, a partir de hoje ninguém precisa ir longe, adora a Deus aqui.
Amém? Então ele levantou esse altar. Esse altar que está sendo profanado aqui. E aí, por conta disso, Deus vai matar o filho de Jeroboão. Quando a mulher de Jeroboão vai toda disfarçada, toda trabalhada na beleza, vai até o profeta Aías. Aías diz para ele assim, ó, entra! E ele era cego. Entra a mulher de Jeroboão. Ela estava disfarçada. Você lembra dessa história? Lembra dessa história? O profeta Aías estava cego, avançado de idade. E ele tinha profetizado para Jeroboão que Jeroboão teria um reino. E se Deus falou, irmão, não precisa derrubar ninguém. Se Deus falou, tá falado, o reino é teu. Se Deus falou que é teu, irmão, não precisa ficar com medo de perder, porque se Deus deu na tua mão, é teu. Se Deus falou que o teu reinado vai ficar, vai ficar. Mas Jeroboão fica com medo, louvado seja o nome do Senhor. E aí, por conta disso, que ele levanta esses altares, né? O filho dele vai ser ferido, vai ficar doente, e agora ele vai falar assim, minha esposa, vai até o profeta Aías, porque foi ele que profetizou, ele está ligado no mistério. Vai até o profeta Aías e pergunta para ele o que vai ser do menino. Mas se disfarça, aí vem a mulher de Jeroboão. Se disfarça para que ele não saiba que és mulher de Jeroboão. E aí ela vai e pega pão, pega mel, pega bolo, leva uns presentes para tentar comprar o profeta. E sabe que o profeta já está cego, porque aí já estava avançado de idade. E quando ela chega na porta, o profeta que está cego do olho da carne, estava ligado com o olho do espírito, ele grita lá de dentro, entra, mulher de Jeroboão. E por que finge ser outra? Eita, Jesus. Entra, porque eu tenho duras novas para te dar. Porque quando tu voltares para tua casa, quando pisares o pé na entrada da cidade, o teu filho vai morrer, louvado seja o nome dele. Nossa, é muito forte, é muita história. Amém? E aí, irmão, logo em seguida, a Bíblia vai dizer que agora Deus levanta o profeta novo. Vamos ler aqui o profeta novo e o profeta. 1 Reis 13. Caraca. 13. Mas o inspirador. Vou chegar em Jesus? Vou chegar em Jesus? Que horas tem? Vou chegar em Jesus, irmãos? Não sei. Parem Amon. O que eu falei? Me perdi. 2 Reis. Eu me lembro. 1 Reis. Eu aprendi essa passagem lá na outra. 13. Isso, 1 Reis 13. Para a gente entender só esse trechinho. Não, eu tô muito feio. Chorei de novo. Glória a Deus. Só para corrigir. O altar vai ser profanado, Deus vai levantar o profeta, né? E por causa dessa maldição sobre o altar, logo em seguida que o menino vai ficar doente, amém, irmãos? Porque eu fico empolgado e acabo trocando os alhos com os bugalhos, amém? Mas para ninguém pensar ao contrário. Diz assim, eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, Betel, a Jeroboão, que estava junto ao altar para queimar incenso. Ele levanta o altar e ele mesmo está queimando incenso. Isso já era errado, amém? Estava queimando incenso e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar. Irmãos, a gente está estudando a história de quem nesse momento? De Josias. Não é isso? Olha isso. Altar, altar. Isso aqui é muito tempo antes de Josias nascer. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. O profeta novo está chegando sobre o altar de Jeroboão e está dizendo assim, ei, daqui a um tempo, daqui a um ano, daqui a uns tempos, daqui a alguns anos, vai nascer um homem chamado Josias, e ele vai destruir esse altar. Irmãos, sabe aquele momento que você quer que Deus faça alguma coisa naquela hora? Sabe aquele momento que você fala assim, Deus, mata agora, quebra agora, destrói agora, faz alguma coisa agora? E olha o que Deus vai falar assim, ó, daqui a algum tempo vai nascer um tal de Josias. E depois que ele nascer, ele ainda vai reinar 18 anos. E depois desses 18 anos, ele vai destruir esse altar. Meu Deus. Mas olha como Deus tem o total controle da situação. Meu Deus. Josias não tinha nascido, e agora aqui na frente a gente está estudando sobre Josias. Josias nem tinha nascido, e bem antes dele nascer, da mãe dele nascer, do pai dele nascer, Deus já tinha dito, ei, antes de todas essas gerações, Josias, eu já tenho te preparado aqui dentro do meu coração. Eu já tenho guardado você aqui dentro do meu coração. Você vai se levantar, vai reinar com 8 anos de idade, vai começar o seu reinado novo, não vai se desviar, vai descobrir o livro da lei e vai derrubar os altares. Meu Deus.
Isso é muito forte, irmão. Meu Deus, glória a Deus. Isso é pano pra manga até não aguentar mais. Aí, irmãos, a Bíblia diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Jeroboão está lá queimando incenso. E quando alguém vem com a verdade, Cristiano, Jeroboão levanta a mão e diz assim: pega ele. Como quem dá ordem para os seus súditos, dizendo assim: desce o cajado, desce o sarrafo nele, bate nele, quebra ele, destrói ele. Irmãos, apontou a mão, não apontou? Olha o que vai acontecer. Mas a mão que estendera contra ele se secou. Eita, Jesus. Meu Deus. E não podia tornar a trazer a si. Louvado seja Deus. Aline, entende isso? Jeroboão está no altar. E agora levanta um profeta dizendo: tem pecado nesse altar. Levanta um profeta dizendo: Deus vai levantar alguém para destruir esse altar. Os seus sacerdotes serão mortos em cima do altar. Os ossos dos homens que queimam incenso serão destruídos desse altar. Agora o rei se levanta do altar, estende a sua mão e diz: pega ele. Como quem diz assim: eu estou tocando no profeta de Deus. A Bíblia diz que na mesma hora o dedo que apontou secou. E ele não conseguiu voltar a mão. O dedo ficou assim, apontado, dizendo assim: meu Deus, e agora o que eu faço? E ele tentando voltar, e a mão, imagina aquela mão ressequida, irmão, toda estronchada, toda derretida, e ele olhando e tentando fazer voltar a mão, e olha o que vai acontecer. E o altar se fendeu, e assim... 13, versículo 5. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face... Irmãos, você está vendo aqui o mesmo dedo que aponta, agora a boca está vindo e pedindo: ora. Misericórdia. Meu O Deus. dedo que diz: pega ele, mata ele, bate neles. Eita, Jesus. Agora está falando assim: ora por mim, pelo amor de Deus. Isso é Isso aqui forte, a gente hein? vê a roda gigante de Deus, como é que é, né? Aqui a gente percebe, né, que a mesma mão que vem, ó, tá errada, tá no erro, tá assim, tá assado. É o mesmo corpo que dá, porque a mão não pode fazer mais nada, ele tá preso. Agora o corpo vem vindo dizendo assim: agora ora, pelo amor de Deus, que eu agi loucamente. Lembra de Miriam? Quando Deus vai falar assim: Arão vai falar assim: Senhor, Moisés, ora por Miriam, porque procedemos loucamente. Falaram de qualquer maneira do ungido do Senhor. E agora a Bíblia diz: Miriam era leprosa. Miriam fica com lepra, e aquela pessoa que ela falou mal, fez fofoca, fez contenda, fez disse-me-disse, agora vai ser aquela pessoa que vai clamar ao Senhor, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de Miriam. Meu Deus, isso é muito forte. Senhor, poupa Miriam. Que Miriam não seja como um aborto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. E aí aqui a mesma coisa. Na mesma hora que manda prender, quando a mão se seca, o altar começa a tremer. E quando o altar se treme, Kelly, vai rachar de ponta a ponta. A poeira do incenso, as cinzas do incenso caem sobre o altar, como sinal que Deus está na vida do profeta. Amém, irmãos? Amém. Você já entendeu que altar pode tremer quando você é um profeta ungido de Deus? É. Glória a Deus. Aleluia. Coisa forte. E diz assim: então respondeu o rei: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Meu Deus, aleluia. Ora por mim. Disse: pega ele! Pelo amor de Deus, ora por mim, para que a minha mão que eu falei para te pegar se restitua. Se fosse nos dias de hoje, esse homem ia morrer com a mão seca. Se fosse nos dias de hoje, ia falar assim: tomara que caia essa mão inteira. Eita, Jesus é forte. Amém, irmãos? E aí a gente tem que entender o que é ser profeta de Deus. Porque profeta de Deus não guarda mágoa. Verdade. Profeta de Deus não guarda rancor. Se fosse um de nós, talvez falasse assim: fica aí com a tua mão ressecada. Pra deixar de ser besta, não é isso, irmão? É verdade. Que se dane você, que se dane você e a sua mão sofrida, amém, irmão? Se tiver que gregar o corpo todo, Vai pro Rocha Agonia, não é isso, irmão? Aleluia. Glória a se tiver Deus. que ressequir o corpo todo, fica aí. Isso fala das pessoas, Misericórdia, é verdade, irmão. Jesus. Isso fala das pessoas que, depois que vê Deus agindo, né, acaba dando lugar à ira, porque, irmãos, tem hora que a gente quer dar lugar à ira, né? Mas naquele momento ele não deu lugar à ira, ele não deu lugar,
né, o adversário, né? Ele não se deixou levar pelo fato de ser assim, ó, viu? Mexeu com o ungido, caiu. Mexeu com o ungido, a mão ficou assim. Mexeu com o ungido, a porta fechou. Mexeu com o ungido, fulano foi pro mundo. Não, irmãos. Ele olhou e falou assim, eu vou orar. Eita, Jesus, olha que coisa forte. Diz assim, ó. E o rei... Não, peraí. Para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor. E a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Amém, irmãos? Amém. E aí diz assim, e o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa, conforta-me, dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Irmãos, aí eu te pergunto, qual é o nome desse profeta? Ninguém sabe. Não tem nome. Ele falou de Josias, alguém que não tinha nascido. Ele profetizou para o rei Jeroboão. Né? Quando o rei Jeroboão tenta botar a mão nele, a mão do rei fica seca. Ele não profetizou para a mão se secar. Porque você não precisa profetizar o mal. Você não precisa, né, querer o mal, louvado seja o nome do Senhor. Tocou na tua vida, a mão já seca. Amém, irmão? Ele não profetizou o mal para o rei. E aí a gente vai ver alguém que ora, e um altar se racha de ponta a ponta, profetiza na cara de um rei, põe o dedo da cara, ora para que a mão se restitua, a mão que está ressecada volta ao normal, e ninguém anota o nome dele. Porque, irmão, talvez ele seria insuportável se alguém soubesse o nome dele. Porque tem gente, irmão, que não pode ser reconhecido. Tem gente que não pode, aprenda isso na presença de Deus. Tem gente que não pode ser reconhecido. Porque se é reconhecido, sobe a mente, sobe a cabeça. A gente viu a história de Jeorão. Depois que ele se fortificou, irmãos, ficou ali, ó, ele tem nome, ele era Jeorão. O cara ali, ó, matou os seus irmãos. Uzias, depois que se fortificou, foi reconhecido. O que aconteceu? Atacado de lepra na sua testa. Então agora, Deus, eu creio que para poupar, falou assim, deixa o nome dele esquecido, porque senão ele vai se sentir demais. Ele deixou a mão de Jeroboão seca e restituiu a mão dele. Então vamos, ó, deixa quieto, deixa em off. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas uma coisa é certa, irmão, ninguém sabe o nome dele, mas a história dele foi lembrada. Assim é na minha vida e na tua vida. Pode não saber o teu nome, Carol, mas vai saber, ó, tem uma mulher de Deus que quando ela ora, qual é o nome dela? Não sei, mas só sei que quando ela ora, o manto é forte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Não precisa saber o teu nome, mas vai ter que respeitar a tua história. Não precisa lembrar do teu nome, mas vai ter que reconhecer que Deus é Deus. É igual a mulher do fluxo de sangue, irmãos. Quem sabe o nome da mulher do fluxo de sangue? Ninguém. Ninguém anotou o nome da mulher do fluxo de sangue. Ninguém anotou. Anotaram o nome de Jairo, porque Jairo tinha nome. Era príncipe da sinagoga, mas a mulher do fluxo de sangue ficou, ó, no esquecimento. Eu imagino ela dizendo, pode ninguém lembrar do meu nome. Mas, ó, em Mateus está lá, em Marcos está lá, em Lucas está lá, a minha história. O que Deus faz na tua vida é muito maior do que o teu e do que o meu nome, louvado seja. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Pode lembrar de mim, falar assim, aquele irmão doido lá do Carandiru, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai lembrar da minha história, louvado seja Deus. Amém, irmão? Sabe da nossa história, pode não lembrar o nome, amém? E aí, a gente conhece o final dessa história, eu não conheço. Que ele deu... Oi? Sei que ele... Aí o que acontece? O rei vai falar para ele, agora muda o assunto. O rei diz assim, vem para minha casa, vamos comer, vamos beber, vou te dar um presente, fazer algo pela tua vida. Mas Deus tinha dado uma ordem, dizendo assim, você não pode comer, você não pode beber, você não pode voltar pelo caminho que tu foi. Pro profeta? Pro profeta. Era a ordem de Deus. E aí agora levanta o profeta velho, né? E quando ele está indo embora, o profeta velho vem, ó. Também não lembra o nome, ninguém fala o nome, porque você não lembra o nome do profeta novo, deixa o nome do profeta velho em off também, amém? É por isso que a Bíblia fala o profeta novo e o profeta velho. A gente não está falando de gente que tem muito tempo na presença de Deus, de gente que tem pouco tempo na presença de Deus, não, irmão. A gente está falando de alguém que está na unção e alguém que esteve na unção e agora está tirando quem está na unção. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, agora o profeta velho, eu não queria nem falar sobre o profeta velho, mas vamos falar. O profeta velho vem e vai testar. Então, vamos colocar testar,
né? Porque a gente sabe que não foi muito desse jeito. Ele vem e vai testar. E vai dizer assim, ó, Deus tinha falado para o profeta novo que não era para ele voltar. Agora o profeta velho vem e fala assim, ó, vamos lá na minha casa, vamos comer um pão, beber uma água, porque Satanás ele vai te dar exatamente aquilo que Deus está proibindo. Meu né? Deus. Eita Deus! Satanás ele vem te oferecer aquilo que Deus falou que é proibido. Meu Deus. Satanás vai mandar pro teu face aquele que Deus falou que era proibido. Tá repreendido. Satanás ele vai jeito. botar na tua frente aquela porta que Deus falou que não te quer. Só isso aí já dá uma pregação agora. Já tá me dando agora esse mano. E aí ele vem e fala assim, vem! Come e bebe na minha casa. Deus falou, não pode comer e não pode beber. Satanás ele vem e fala, come e bebe. Eita Jesus. Meu Deus! Que ele veio para roubar, matar e destruir, né, irmão? E aí, o profeta novo vai dizer assim, ei, eu não posso, porque Deus falou para mim, irmãos, o que mais vale é o que Deus falou para mim. Deus falou para mim que eu não posso voltar, eu não posso comer, eu não posso beber. Aí olha o que o profeta velho faz. Olha o que o profeta velho faz. O profeta velho diz assim, eu também sou profeta. E o anjo do Senhor falou comigo. E o anjo do Senhor falou comigo que tu pode voltar. Irmãos, qual é a maior palavra? A palavra de Deus ou a palavra do anjo? De Deus. Deus. O profeta velho vem dizendo assim, ó, o anjo... lembra do anjo que a gente falou, irmão? Cuidado com o anjo. Então, o anjo de Deus falou comigo que tu pode voltar, porque eu sou profeta, confia no que eu estou dizendo. E aí a Bíblia vai dizer que ele dá lugar, dá mole, que ele percebe, pô, você é um profeta velho. Porque você nunca espera de alguém que tem muito tempo de casa, irmãos. Você nunca espera de alguém que tem, ó, anos no evangelho. Você nunca vai esperar de alguém que era para te ensinar, te tirar do caminho. Você nunca vai esperar de alguém que era para te, ó, te ajudar a ficar no centro da vontade de Deus. Aquela pessoa te tira do centro da vontade, te tira da graça do Senhor. Amém, irmão? A gente nunca espera. Então o profeta novo olhou e falou assim, ó, ele é profeta, já está antigo, eu tenho que aprender com os mais velhos. Deus falou comigo, mas o anjo falou com ele, então vou voltar. Já estava com fome, porque Satanás se apresenta na hora que tu está carente. Já estava com fome, já estava com sede. E aí o que aconteceu? Comeu e bebeu. E a Bíblia diz, na mesma hora, um leão apareceu. Meu Deus. E devorou o profeta Meu novo. Deus. Quer ver, irmão? Vamos ler aqui. A gente não ficar só nas minhas palavras. Meu Deus. Poxa. Perdi 1 Reis 13. Peraí que eu já tirei. Já voltei que eu não ia falar sobre isso. Mas isso é bom, né? A gente fala sobre isso. E morava em Betel um profeta, versículo 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera. Aquele dia em Betel as palavras que disseram ao rei. Irmãos, o profeta velho só se interessa pelo profeta novo depois que ele percebe o que Deus está fazendo na vida do profeta novo. Meu Deus. Você só chama a atenção do profeta velho quando Deus está na tua vida. O profeta velho não estava lá para profetizar contra o altar, louvado seja Deus, estava dentro da sua casa e agora os informantes vêm. Porque profeta velho ele não tem mais visão de Deus. Ele precisa da visão do homem, da visão da terra. Ele precisa dos seus informantes para trazer a fofoca e dizer o que está acontecendo lá no reino. Isso é muito forte, irmão. E isso dá pregação também. O profeta velho não pede mais para Deus, Senhor, o que está acontecendo lá? Não. Ele era para estar lá, profetizando contra Jeroboão. Ele era para estar lá fazendo o que o profeta novo fez. Mas se o profeta velho não quer fazer, Deus levanta profeta novo. Se quem está há muito tempo não quer fazer, Deus levanta quem é novo, louvado seja o nome do Senhor. E aí agora os filhos dele vêm e falam assim, papai, tá sabendo da última? Tem um profeta que agora, ó, tá por cima da carne seca. Tá aparecendo nos cartazes, está bombando lá na igreja da pastora Kelly, tá fazendo isso, tá indo pro monte com o Cristiano. Ó, se eu fosse senhor, corria atrás do teu prejuízo. Tem alguém querendo tirar teu reinado, amém, irmãos? E aí, eu creio que esse deve ter sido o pensamento, ele deve ter pensado assim, caramba, eu sou profeta velho, meu filho, isso aqui é a minha área, eu vou profetizar aqui, vou mostrar para vocês que ele está na carne. Aí, a Bíblia diz, seus filhos caminham por onde foram o homem de Deus, e disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, abardai-me um jumento, e abardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. Louvado seja o nome do... Irmãos, isso é muito forte. Então lhe disse,
És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comerá pão, nem beberá água, nem tornarás aí pelo caminho por onde foste. E ele lhe disse, eu também sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, foi o anjo que falou, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Irmãos, te incomoda você saber que tem profeta mentiroso? Mas é o que mais tem, irmãos. Verdade. Profeta que fala que Deus falou e Deus não falou. Verdade. Profeta que fala que o anjo mostrou e o anjo não mostrou. Meu Deus, Profeta que fala que está vendo o anjo e não tem anjo nenhum. Profeta que fala Deus está se agradando e Deus não está se agradando. Amém, irmãos? Amém. E aí a Bíblia é enfática em dizer, porém, mentiu. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, e ele voltou e comeu pão em sua casa, bebeu água, e sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Naquele momento, Deus se liga na terra e vai falar com o profeta velho uma mensagem para o profeta novo. Irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. Porque se por causa do profeta velho, você sai do projeto de Deus, lá na frente, ele é profeta velho, ele mentiu, mas ele é profeta. Ele é profeta velho, ele está fora da direção, mas é profeta. Isso fala das pessoas que têm um cargo, isso fala das pessoas que foram ordenadas, isso fala das pessoas que foram, ungidas por Deus, separados por Deus. Então agora a gente vai entender aqui, ó, Deus vai vir com aquele profeta que mentiu e vai usar a boca dele naquele momento. E vai falar para o profeta novo. Olha o que Deus vai falar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu água, abardou o jumento para o profeta que fizera voltar, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e junto estava parado, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E aí eu te pergunto, irmão, por que o leão não comeu? Por que o leão não matou? Louvado seja Deus. E eu te pergunto uma outra coisa, irmão, qual seria a tua cara se alguém que te fez pecar agora é usado por Deus para dizer assim, porque tu pecou, Meu Deus. daquilo que eu falei para tu, o leão vai vir, vai te matar e tu vai morrer. Meu Deus. Eita Jesus. Explica as coisas de Deus, irmãos. Complexo, né, irmão? Complicado de compreender. Mas aqui a gente tem que entender uma coisa. O profeta, irmãos, a posição do profeta é fazer aquilo que Deus manda. Profeta não tem vontade. Profeta, irmão, a Bíblia diz, Ezequiel perde a sua esposa e Deus fala assim, não chora. Meu Deus. Não verdade. pode chorar pela tua esposa que Ai, é morreu. muito forte essa questão. E aí, irmãos? Meu Deus. Deus fala assim, a partir de hoje, tu vai se alimentar de uma forma... Não corta os pelos, não corta a barba, não corta a cabelo, não vai fazer nada. E não pode. A partir de hoje, tu vai comer esterco. Quer ser profeta, irmão? Ó, no Brasil. Não quero. Aleluia, louvado seja o nome Não do Senhor. pedi. Glória a Deus, irmãos. E aí, irmãos, o profeta vem. Ah, irmão Bruno, poxa, mas isso não é justo. Eu me desviei do meu caminho por causa do profeta velho. Como é que ele tem de ser, né? Não, porque Deus falou pra ele. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu me afastei só por causa do fulano de tal. Eu me desviei só por causa da diaconisa. O irmão que faz isso, faz aquilo, me desviou. Irmãos, Deus confiou em você. Deus chamou você. A responsabilidade é pessoal. O negócio é Deus não quer contigo. saber se o profeta velho te tirou do caminho. Verdade. Ele quer saber que ele te deu uma ordem e falou, vai por aqui e não pode se desviar. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Meu Deus, é verdade. Porque, igreja, o que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no homem. outro. Meu Deus, Louvado aleluia, seja o nome do verdade. Senhor. Deus estava dizendo, ei, você tinha que confiar na minha palavra. Ah, mas é profeta. Ah, mas é pastor. Ah, mas é missionário. Mas é carne. Deus, E se é carne, peca. Louvado seja o nome do Meu Senhor. Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, aquelas pessoas que botam desculpa, dizem assim, foi Glória a por Deus, causa da verdade. fulana. E Deus está olhando e está dizendo assim, eu vou usar a fulana ainda para te corrigir, para falar para você que você está errado, porque eu estava contando contigo, eu não tinha mais Ai, parte. velho. Sabe qual é a mensagem de Ai, Deus velho. aqui, irmãos?
irmãos, Deus estava dizendo assim, ei, se eu te levantei é porque eu não tinha mais parte com ele. Se eu te trouxe para essa terra é porque eu não estava mais na vida dele. Meu Deus. Jesus, isso é muito forte. Deus está falando comigo isso aqui agora. Ah, até o Bruno fica assim. Deus está dizendo aqui, ó, ei, filho, se eu te confiei essa missão, é porque eu não acreditava mais nesse profeta. Aleluia! Deus estava dizendo Meu isso, Deus. ei, meu filho, entenda que, ó, eu deixei de usar ele para usar você. Eu deixei de acreditar nele para acreditar em você. E por causa dele você caiu. Então quem vai pagar o preço? Não é ele, é você. Meu Deus, Seja tá o meu podendo Senhor. do sangue, Jesus. Porque, irmãos, quem tem santidade, quanto mais santidade, mais a cobrança da parte de Deus. Meu Deus. De quem mais é dado, mais é cobrado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós não temos desculpa, louvado seja. Ah, irmão, mas fulano é velho e fulano está fazendo. E Deus olhou e falou assim, eu não tinha mais parte com ele. Eu chamei você para fazer essa obra. Meu Deus, aleluia, Jesus. E você se desviou por causa dele. Você se afastou por causa dele. Você saiu do propósito de Deus por causa dele. Irmão, Deus está falando isso comigo aqui agora. Louvado seja o Meu nome do Deus, Senhor. aleluia. Deus está me revelando isso aqui agora. Filho, eu levanto pessoas porque eu não acreditava mais no profeta velho. Ele não tinha mais credibilidade. Deus não podia ter falado assim, profeta velho, vai lá e profetiza. Profeta velho, vai lá e fala. Mas para profetizar contra o rei tem que ter credibilidade com Deus. Como é que ele ia profetizar contra o rei se ele não tinha mais ligação com Deus? Meu Deus. Então Deus estava dizendo assim, eu encontrei um profeta ligado. E se eu encontrei um profeta ligado, eu estou investindo nele. E aquele caiu no esquecimento. Tanto que ele só soube do que aconteceu por causa de fofoca. Eita, deixa eu não entrar mais nisso não. Entra assim, deixa Deus te usar. Meu Deus! Tá forte esse mistério. Tem, gente. Ah, deixa Deus te usar. Vai, vai. Deus, desculpa Jesus. Vamos lá. E aí, irmão, vamos ver o que aconteceu com ele, né? Pra gente não ficar com vontade de saber. Diz assim... Foi-se, pois, um leão encontrou, matou... Não. O leão não matou ele, por quê, irmãos? Ungido, profeta de Deus. Não deixou de ser profeta. E aí, eis que os homens passaram, viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao campo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Meu Deus. Aquele profeta velho ainda vai dizer assim, esse que morreu Foi rebelde. é o homem que foi rebelde à boca do Senhor. Não tinha. Os fofoqueiros chegam trazendo, dizendo assim, ó, Luana tá morta, Cristiano tá morto, irmão Bruno tá morto. E aí a pessoa que te fez morrer chega e fala assim, esse aí, o rebelde, tá morto porque foi rebelde, tá morto porque estava desligado, foi pro mundo por causa disso, foi pro mundo por causa daquilo. Irmãos, isso é muito forte, irmão. Jesus, isso daqui, 300 mil pregações. E aí olha o que ele vai fazer, irmãos, a Bíblia diz, e ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, é um homem que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor entregou o leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Agora ele está dizendo assim, ó, tudo aconteceu porque o Senhor tinha dito para ele uma coisa, ele acreditou no que eu falei, amém? Então disse aos seus filhos, abardai-me um jumento, e eles o albardaram. Essa palavra é difícil. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Não vou nem entrar nesse mérito aqui. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e tornou a levar, e assim veio o profeta velho à cidade para chorar e para enterrar. Cuidado com o profeta velho, ele te tira da ligação e ele mesmo te conduz morto e ainda chora no seu enterro. Eita, ainda chora no teu enterro e diz assim, bem feito, foi rebelde. Tadinho, eu que fui usado para tirar ele da ligação, mas... Ai, meu Deus do céu, isso é forte demais. Vamos lá. Então o profeta levantou lá, colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no dizendo, ah, irmão meu. Ah, Jesus Cristo. Se eu tivesse lá, eu ia falar hashtag falsidade corte solta. Amém, irmãos? E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando o profeta velho morre, porque naquela época todo mundo tinha o seu sepulcro, né? Tinha o jazigo perpétuo da família. E cada um tinha o seu jazigo. Então ele vai vir, vai enterrar o profeta no seu sepulcro. No sepulcro da sua família. Como quem diz assim, ó, quem matou fui eu, quem vai enterrar sou eu. Quem matou fui eu, quem vai se livrar do corpo sou eu.
E aí vai dizer que eles prantearam, mas a Bíblia diz que lá na frente, quando ele morre, ele vai dizer assim, me enterrem junto com o profeta. Depois vocês leem em casa, só para te deixar com vontade de ler. Nem vamos voltar aqui. Amém? Esqueci. Aí, irmãos, Josias profetiza, né? Não, Josias derruba esse templo construído por Jeroboão, esse templo que o profeta, né, profetizou, né? E aí, por isso, né, também que ele fez parte da árvore genealógica de Jesus Cristo, né? E aí, irmãos, vai dizer assim, ó. Esqueci. 22, não é isso? Eu estou em Reis. Eu estou em Samuel. Desculpa, irmãos. A gente se empolga com esses assuntos e aí sai do mistério. É Deus que manda, né, irmãos? E diz assim, depois que ele destrói, lá na frente, no versículo 21, vai ser o momento em que ele vai instituir, porque quando você conhece a palavra de Deus, irmãos, você segue direitinho os mandamentos do Senhor. Então agora ele vai perceber que o povo não celebrava mais a Páscoa. O povo não tinha mais noção do que Deus tinha feito no passado. E a celebração da Páscoa, igual a nossa Santa Ceia, era para fazer memória do que Deus tinha feito no passado. Quando Deus tirou o povo do Egito, que houve a matança dos primogênitos. Amém, irmãos? Então agora ele vai promover a celebração da Páscoa. E no versículo 25, para a gente fechar a 2 Reis 22, no versículo 22? 23, no versículo 25, vai dizer assim, 2 Reis 23, 25. E antes dele, Carol, pôr para mim quente, amigo, por favor. E antes dele, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Olha, irmãos, que coisa linda. Você tem um histórico desse na presença do Senhor. Antes dele, não houve um rei que se entregou com coração, com alma e com força. E depois dele, não houve nenhum. Eita, glória, isso é forte demais, né? Terminou a sua carreira de uma forma muito nobre, né, irmãos? Eu não vou entrar mais, né, na história de Josias, para a gente passar para a história, né, do próximo, que é Jeconias. Que horas tem, irmão? Me ajuda. 9h15. Eita, Jesus, então só vou dar uma pinceladinha em Jeconias e a gente vai ter que guardar Jeconias para semana que vem. Desculpa. Foi mal, gente. É muita informação, não dá. Amém, irmãos? Depois de Josias, a Bíblia vai dizer, Josias gerou a Jeconias, não é isso? Em algumas traduções, irmãos, Jeconias está como Jeoacás, em algumas traduções está como Jeoaquim, em algumas traduções você fala dele como Joaquim, e em outras traduções vai chamar ele apenas Jeconias. Amém, irmão? Então, em algumas Bíblias aí vai estar Conias, em algumas Bíblias vai estar Jeconias, em outras Joaquim. Então, os nomes, eles vão, né, meio que mesclando, mas a gente vai saber de quem que a gente está falando, amém? Diz assim, vamos ler em 1 Crônicas. Não, 2 Reis 24. Isso. Calma aí, rapidinho. Hein? Esse é do Joaquim, né? Isso. Que é Jeconias, amém? E quem quer saber o que significa Jeconias? Deus é sublime. Amém? Diz assim. Quando chegar na parte boa, a gente para. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele. E Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para os destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso, o Senhor não
o quis perdoar. Amém, irmãos? Então aqui vai ser o processo da deportação para a Babilônia, do exílio babilônico, que a gente vai falar bastante na semana que vem. Amém? Amém. Então, a partir desse momento, né, Joaquim, ele vai tentar reverter aquilo que é inevitável. Ele vai tentar evitar o que é inevitável. Porque Deus tinha falado que o povo de Deus seria entregue nas mãos de Nabucodonosor. Deus usou Isaías, Deus usou os profetas e disse, olha, não, Jeremias usou os profetas e disse, olha, esse povo vai ser levado cativo durante 70 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. Então Deus fez uma promessa. E quando a promessa começa a se cumprir, Jeconias está no reinado. Então agora Nabucodonosor se levanta, vai conseguir pegar o povo. Jeconias vai ser servo de Nabucodonosor durante 3 anos. E aí o que acontece? Num determinado momento ele se revolta. E ele vai falar assim, não quero mais ser servo. Não quero aceitar isso. Os profetas entregaram, mas isso não é de Deus para minha vida. E aí o que vai acontecer? Ele vai se rebelar. E aí a Bíblia vai dizer, pelo que Deus mandou. Olha quanta coisa Deus mandou contra ele. A tropa dos caldeus, a tropa dos sírios, a tropa dos moabitas, a tropa dos filhos de Amon, e enviou contra Judá para o destruir. Porque aquele que se levanta contra o próprio... Irmãos, quando Deus quer castigar, não tenta botar a mão. Quando Deus quer pegar, não tenta entrar na frente. Quando Deus fala, eu vou amassar, vou jogar no leito, não põe a tua mão. Quando Deus fala, eu estou castigando, eu não posso botar a minha mão. Quando Deus fala, eu vou fazer, e quando Deus está fazendo, irmão, não tenta atrapalhar o projeto de Deus. Deus estava olhando lá de cima e está dizendo, esse homem está tentando atrapalhar aquilo que os meus profetas falaram. Se é para ficar 70 anos cativo, aceita que dói menos. Se é para ficar sofrendo, aceita que dói menos. Mas o que ele faz? Ele se rebela. E rebeliado, irmãos, tem... Eita, Jesus. Meu Deus, esse negócio é forte. Rebeliado. Eita, Jesus da glória. Tem um bonde pesadão de Deus contra a vida dele. Deus manda a tropa de um, a tropa de outro, vai pegando todas as tropas e vai levantando contra ele. Por quê, irmãos? Jeconias tinha muito sangue nas mãos, da mesma forma que Manassés. E a Bíblia diz que a situação ficou tão extrema, irmãos, que Deus não quis perdoar ele. Você já ouviu alguma história que Deus falou assim, eu não quero perdoar? Meu Deus. Não estou afim de perdoar a Aline hoje. Não estou afim de perdoar. Irmão, se Deus não tivesse afim de perdoar a gente todo dia, irmão, coitado misericórdia de nós. mesmo. Deus não quis perdoar. Amém, irmãos? E aí, mais lá para frente, a gente vai ver uma profecia da parte de Jeremias. Eita, Jesus. Abre aí Jeremias 22. Jeremias? Isso, Jeremias 22. A gente só vai Esse ler... negócio aí é forte, tá? A gente só vai ler... Irmãos, a história... a gente só vai ler e eu já... Vamos encerrar. Não, já está acabando. Prometo. Jeremias 22. É muita coisa, gente. Irmãos, nem eu imagino que vai sair tanto. Jeremias 22, a gente vai ver uma pequena profecia no momento em que Deus não quer perdoar. Amém, irmãos? Jeremias 22, versículo 24, que diz assim: vivo eu. Jeremias 22, versículo 24. Pode ir? Amém. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para lhe tornarem, a ela não tornarão. E pôs este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado. Olha o que Deus está falando para Jeconias. Jeconias, Deus está olhando e está dizendo assim: você é um vil utensílio quebrado. Você é um pote quebrado. Você é um vaso quebrado. E diz assim: ou um utensílio que ninguém se agrada. Deus está dizendo: ei, ninguém na terra está se agradando, e eu no céu também não estou me agradando da tua vida. Irmão, Deus está chateado. Meu Deus, hein? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece? Ó terra,
terra a terra, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Amém, irmãos? Deus está chateado, está dizendo que ainda que tu fosse o anel de selar da minha mão, irmão, grava isso, anel de selar. Deus está dizendo que ainda que ele fosse a minha aliança, eu iria arrancar da minha mão. E Deus está dizendo assim, a tua geração está sendo privada de sentar no trono. Ele era o rei, mas depois dele ninguém mais ia sentar no trono. Deus estava amaldiçoando ele para sempre. Amém, irmãos? Amém. E aí, irmãos, por causa da maldição de Jeconias, há uma guerra até os dias de hoje, que muitos de nós não conhecemos, que todo mundo diz que Jesus não pode ser o Messias por causa da maldição de Jeconias. Mas a gente só vai falar na semana que vem a respeito disso, amém, irmão? Na semana que vem, nos próximos capítulos, amém, irmão? Aleluia! Na semana que vem a gente vai falar sobre Jeconias, sobre o seu filho Salatiel, sobre Zorobabel, e depois a gente vai dar um pulo gigante, porque os outros, quase ninguém tem menção na palavra de Deus, e aí a gente vai, com certeza, eu creio, fazer Jesus nascer, amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Irmãos, vem também em nome de Jesus, amém? Vamos orar.